Olá, meus irmãos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos aí adentrar o nosso estudo da Palavra do Senhor. Hoje, então, daremos aqui início a uma nova matéria pensando no nosso curso de teologia. Hoje vamos estudar sobre soteriologia. Então vamos começar aí uma série de vídeos, de aulas, falando sobre este tema aí, soteriologia. O que é soteriologia? Soteriologia significa a doutrina da salvação. Então, soter, no grego, significa salvação. Por isso que quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteriopolitano. Então, soter, ele vem, traz esse significado da palavra salvação. Então, vamos adentrar neste tema tão importante da palavra do Senhor, que é a doutrina da salvação. O que a Bíblia nos diz sobre a salvação? Como que a salvação se dá? Quem é o autor da salvação? Tudo isso e um pouco mais nós veremos nessas aulas aqui. Então, vamos começar essa série, vários vídeos aí falando sobre a salvação. Eu gostaria de começar como introdução desse assunto, mostrando aqui uma curiosidade. Eu gostaria que você ficasse atento na sua tela também. Gostaria de mostrar para você aqui as 5 palavras mais difíceis de pronunciar no português. Então eu vou jogar essas palavras aqui na tela, vou te dar aí uns 30 segundos para você tentar fazer essa leitura e depois eu mostro o significado da palavra. A primeira palavra que eu quero mostrar para vocês, as 5 palavras mais difíceis de se dizer no português, a primeira é esta daí. Então veja aí na sua tela ou no seu celular, na sua TV, se você consegue ler esta palavra. São palavras existentes no português, palavras reais que existem, só que não é do nosso cotidiano estar falando elas. Então aí, você conseguiu ler essa palavra? É muito difícil, né? Eu tentarei ler aqui. Oftalmotorrinolaringologista. Então, é uma das palavras que existe no português e uma palavra muito difícil da gente pronunciar. O que esta palavra ela significa? Ela se refere a um médico especializado em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta. É uma palavra existente no português, mas muito difícil da gente pronunciar. Mas é uma palavra existente, uma palavra real. Uma outra palavra, gostaria que você também tentasse ler essa aí na sua tela. Então veja aí, vou te dar aí 30 segundos para você tentar ler esta palavra. Tente ler aí na tela do seu celular ou na tela da sua TV. E aí você conseguiu ler essa palavra? Vou tentar ler aqui também. Então essa palavra aí grande que existe no português é anticonstitucionalissimamente. Olha só que palavra difícil de ler. Às vezes a gente até trava a língua tentando ler estas palavras. E qual que é o significado, então, dessa palavra aí que existe no português? Ela se refere a algo feito de forma absolutamente anticonstitucional, ou seja, contrária à Constituição. É uma palavra existente na língua portuguesa, mas é uma palavra muito difícil de pronunciar. Outra palavra que é difícil de pronunciar, essa daqui. Gostaria também que você tentasse ler essa palavra. Note que está ficando cada vez mais difícil as palavras que eu estou aqui apresentando. São as 5 palavras mais difíceis na língua portuguesa. Então tente ler aí também na tela do seu celular ou na sua TV esta outra aqui. E aí você conseguiu ler esta palavra sem travar os olhos, sem travar as línguas? Eu tentarei ler aqui também, eu acredito que vai ser difícil. Olha só, essa terceira palavra mais difícil no português é hipopotomostrosesquipedaliofobia. Muito difícil da gente pronunciar essa palavra, nem sei se eu consegui ler ela corretamente. Mas o que significa isso, né? Começa com hipopótamo e fobia, será que é medo do animal hipopótamo? Mas essa palavra, ela indica a fobia de pronunciar palavras longas ou complicadas, principalmente em público, por medo de errar.
Então, talvez todos nós temos essa palavra grande, né? Esse medo aí de pronunciar palavras longas. Todos nós temos esse receio, esse medo, principalmente quando é em público, principalmente quando é num vídeo, numa live, falando para muitas pessoas verem aí também. Então, é uma fobia que muitas pessoas têm de pronunciar palavras difíceis, complicadas, longas, né? Principalmente em público, porque talvez vai errar, talvez vai travar a sua língua e talvez você trava e nem vai conseguir pronunciar tal palavra. Mas essa aqui é a terceira palavra mais difícil de se pronunciar na língua portuguesa. E qual que é a segunda palavra mais difícil de se pronunciar na nossa língua? É esta outra aqui, quase não cabe aí na sua tela. Então, é uma palavra bem grande. Então, tente ler esta palavra aí na tela do seu celular ou da sua TV. 30 segundos para você tentar conseguir. E aí, conseguiu fazer a leitura desta palavra gigantesca? É a segunda palavra mais difícil de se falar no português. Eu vou tentar ler essa palavra aqui, que parece um texto, parece uma história de começo, meio e fim. Mas essa palavra é pneumo-ultramicroscópico-silicovulcanoconiótico. A gente lê até de uma forma robótica, numa forma travada, porque é uma palavra muito grande. Só que é uma palavra que existe na língua portuguesa, só que não é de nosso uso no cotidiano. Mas o que significa essa palavra tão grande, né? Que não tem separação nenhuma, parece uma frase inteira, mas essa palavra ela indica alguém ou algo relacionado com uma doença aguda nos pulmões que se origina com a inalação de cinzas vulcânicas. Então é a pessoa que inalou cinzas vulcânicas, ele criou essa doença aguda nos pulmões. Então o nome para essa doença é essa palavra gigantesca que nós temos aí. Essa é a segunda palavra mais difícil de se pronunciar, de se dizer na nossa língua portuguesa. Se essa é a segunda mais difícil, qual então será a primeira mais difícil? E essa aqui talvez eu vou ter que dar para você 2 horas para você tentar ler, não apenas 30 segundos, mas olhe na tela do seu celular aí, da sua TV, se você consegue ler esta palavra, se você consegue pronunciar esta palavra aqui. E essa palavra aqui é: eu estava errado. Meus irmãos, essa é a palavra mais difícil da gente pronunciar na língua portuguesa, porque esta palavra mexe com o nosso ego, essa palavra mexe com o nosso coração. É você dizer para alguém: olha, eu estava errado. Isso aqui é muito mais difícil de você dizer do que até as outras palavras que nós vimos aqui, aquelas palavras gigantescas da língua portuguesa, que são existentes, são reais. Você chegar para alguém e falar: me perdoe porque eu errei. Você chegar para alguém e falar: eu estava errado, eu fui o culpado. Todas essas palavras são difíceis para a gente pronunciar porque está mexendo ali no nosso coração. E a doutrina da salvação, meus irmãos, visa isso, visa a confissão de pecado, visa arrependimento, visa fé. Então, esse nosso estudo, isso aqui eu só trouxe como uma introdução, uma dinâmica para a gente entender o que visa o nosso estudo de soteriologia. Vai visar também você reconhecer que você estava errado. Vai visar que o pecador, ele precisa reconhecer que ele está numa situação de pecado, numa situação de que está afastado de Deus e ele precisa se reconciliar com o Senhor. Ele precisa chegar para o Senhor e falar para Deus: eu estava errado, eu sou um miserável pecador e eu preciso de ti, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua salvação. Então, aqui como uma dinâmica, essa aqui é a palavra mais difícil da gente falar no português. É difícil de você chegar para o seu irmão, para você chegar para o seu esposo ou para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para qualquer outra pessoa, seus amigos, e falar que você tinha errado, que você fez alguma coisa e você foi o culpado, e você que errou, que a pessoa não teve culpa nenhuma, e você tem que chegar e pedir perdão para ela.
No processo de salvação, o pecador ele também precisa fazer isso. Ele precisa reconhecer que estava errado, chegar diante de Deus e pedir perdão para Deus, confessando para Deus: a culpa estava em mim e não estava no Senhor. A culpa sempre foi minha e eu me arrependo do meu pecado e aceito o seu perdão que o Senhor providencia ali na cruz do Calvário, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, o que nós vamos estudar vai visar isto daqui. É a doutrina da salvação que será explanada nesses vídeos aqui. Então, como introdução para a nossa matéria, a palavra salvação no hebraico é Yesha. Então, no Antigo Testamento, quando fala sobre salvação, a palavra que aparece é Yesha. Uma curiosidade, essa aqui é a base para o nome Josué e a base para o nome Jesus. Então, a gente sempre fala Jesus sendo Yeshua. Então, aqui mostrando que simboliza a salvação. O nome Josué e Jesus tem essa base significando salvação. No grego, a palavra salvação é soteria, da onde vem, então, a nossa matéria soteriologia, o estudo da doutrina da salvação, o estudo sobre a salvação, o processo de salvação. Para a gente pensar um pouco sobre isso, sobre soteriologia, sobre salvação, a salvação ela envolve três coisas. Primeiro, ela envolve alguém perdido, um homem perdido. Olha só o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 23, um versículo bastante conhecido, um versículo bem pequeno e conhecido nosso. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o versículo aqui nos ensinando que todos são pecadores. E a salvação envolve isso, envolve um perdido, envolve os pecadores. E os pecadores estão afastados da glória de Deus. Se não existisse ninguém perdido, se não existisse nenhum pecador, não havia necessidade de salvação. Não haveria necessidade de um Salvador. Só que existem pecadores, existem pessoas perdidas, existem pessoas separadas de Deus. E esse versículo fala que todos nós pecamos e todos nós estamos separados do Senhor. Então, a salvação envolve os perdidos. A salvação também envolve um plano de resgate. Já que há os perdidos, então alguém elaborou um plano de resgate. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 3, e aqui nós veremos o que é chamado de proto-evangelho, ou plano de resgate que foi elaborado por Deus, sendo revelado para os perdidos, para a humanidade. Então, Gênesis capítulo 3 mostra a queda do homem, e logo Deus ali vai revelar para Adão, para Eva, para a humanidade, porque foi registrado aqui no livro de Gênesis, qual que é o seu plano de resgate para resgatar as pessoas que se perderam. E o seu plano de resgate é esse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui revelando para Satanás como que seria a derrota de Satanás. Alguém, uma semente, nascido de mulher, não tendo a participação de homem, essa pessoa nasceria e ela seria a responsável por esmagar a cabeça de Satanás. Ou seja, o poder de Satanás sobre a vida das pessoas seria a derrota de Satanás que ele tem sobre a vida das pessoas. E aqui está o plano de salvação de Deus sendo apresentado para a humanidade. Ou seja, Deus enviaria alguém para ser o Salvador. Ele faria alguma obra trazendo a salvação, trazendo a libertação. Então, a salvação envolve o perdido, a salvação envolve um plano de resgate e a salvação também envolve um resgatador. Olha só, se tem um perdido e se tem um plano, agora precisa de alguém para colocar esse plano em ação. E olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai nos mostrar aqui que existe um resgatador. Existe alguém que vai colocar este plano de resgate em ação. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui está sendo revelado para a gente quem que é esta pessoa,
quem que é o escolhido de Deus para resgatar o homem que está no fundo do poço. Então Deus elaborou o plano para que Jesus Cristo pudesse executar esse plano e resgatar os perdidos que estavam no fundo do poço. E Jesus Cristo ele veio fazer isso. Salvação, ela envolve esses 3 pontos: o perdido, um plano de resgate e um resgatador. Como introdução também, gostaria de perguntar se você já ouviu falar do fio escarlate. Então, os estudiosos da Bíblia enxergaram na Bíblia que existe um fio escarlate passeando pela Bíblia inteira. Talvez você vai se lembrar que aparece na Bíblia uma citação de um fio escarlate, uma corda vermelha. Então, quando o povo de Israel foi adentrar em Jericó, derrubar ali a cidade de Jericó, então Raabe, que era a prostituta, ela, pelo fato dela ter escondido os espias do Senhor, houve salvação para ela. O que ela fez para se identificar a casa dela, para que a casa dela não fosse destruída? Ela jogou uma corda vermelha pela janela, um fio escarlate. Aquele fio escarlate representa o sangue de Jesus Cristo, representa a salvação em Jesus Cristo. Porque quando a destruição chegou, todas as pessoas da cidade ali foram destruídas, mas Raabe com a sua casa foi protegida. E aquele fio vermelho foi um sinal visível para que Israel não atacasse a casa de Raabe, mas ela foi protegida com toda a sua família. Todas as pessoas que creem no sacrifício de Jesus Cristo são protegidos da destruição, são protegidos da condenação. Então, os teólogos pegaram essa expressão fio escarlate, representando o sangue de Jesus Cristo, e mostraram que isso vai de Gênesis a Apocalipse, mostrando que a Bíblia ela é como se fosse uma coluna vertebral. Existe uma história principal, que é a história da salvação, a história do sacrifício de Cristo que vara todos os livros da Bíblia, começando de Gênesis e indo para o Apocalipse. Como uma coluna vertebral, saindo costelas ali, histórias paralelas a ela. Mas existe uma história principal que percorre toda a Bíblia, que é a história da salvação. Então nós chamamos isso do fio escarlate das Escrituras, porque a Bíblia já começa em Gênesis, mostrando a salvação em Jesus Cristo. Por exemplo, vamos pensar um pouco nesse fio escarlate. Houve um planejamento da salvação antes da criação do mundo. Olha só o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4, fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Perceba que o plano de salvação foi elaborado por Deus antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, antes mesmo do homem pecar contra Deus e Adão e Eva desobedecerem a Deus, Deus já tinha elaborado esse plano de salvação. Quando nós adentramos a história bíblica, o que nós percebemos? Quando nós chegamos em Gênesis, nós vemos ali a semente da mulher sendo apresentada, ou seja, a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já estava mostrando que ele iria enviar um resgatador, iria enviar um libertador que salvaria as pessoas dessa queda, salvaria as pessoas da situação de estarem separados de Deus. E você vai estudando mais a Bíblia e você ainda continua ali em Gênesis capítulo 9, quando você vê Noé saindo da arca. E o que você vê quando a primeira coisa que Noé faz, que ele faz quando sai da arca? Ele oferece um sacrifício para Deus. Ele estava dizendo: eu e minha família, nós somos pecadores, mas esse cordeiro está morrendo ali no nosso lugar. Eu estou aqui resumindo, mas você vai continuando lendo a Bíblia e você vê ali também o sacrifício de Isaac em Gênesis capítulo 22, onde Isaac deveria morrer, só que Deus ali dá um substituto para Isaac. Isso aí está mostrando o processo de salvação. Deus exemplificando a salvação através dos sacrifícios, mostrando que houve um substituto para Isaac. Isso já estava apontando para Jesus Cristo, que ele é o substituto de toda a humanidade. Ele pagou pelos nossos pecados. E você continua lendo ainda aí no Antigo Testamento e você chega lá em
Êxodo capítulo 12, onde você vê a 10ª praga que foi enviada para o povo do Egito. Israel estava ali no meio, a morte dos primogênitos. Então Deus deu orientação, não quer ter morte na sua casa, não quer que o seu filho, o primeiro filho, morra. Então sacrifique um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e passe nas vergas da porta. Então, não haverá morte naquela casa quando o anjo destruidor passasse pela meia-noite em cima, sobre as casas dos egípcios. Então, na casa em que tivesse sangue, o anjo iria pensar: aqui alguém já morreu, porque tem sangue ali derramado na entrada dessa porta. Então, aqui eu não vou entrar porque alguém já morreu. Mas na casa em que ele passasse e não tivesse o sangue na verga da porta, ele falava: então aqui ninguém morreu, então aqui eu vou entrar e matar o primogênito. Então aqui já está sendo o fio escarlate, o plano da salvação sendo elaborado na Bíblia. E você vai lendo ainda mais a Bíblia e você percebe, depois que Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e chega no Monte Sinai, ali nós temos Deus dando para Israel o tabernáculo. E tudo que existe no tabernáculo aponta para Jesus Cristo. Desde a sua formação, desde o que tudo que acontecia, todo culto que acontecia dentro do tabernáculo, todo o sistema sacrificial que acontecia ali, a morte do cordeiro, tudo aponta para Jesus Cristo. Até os utensílios que existiam ali dentro. Candelabro, a mesa dos pães da presença, a arca da aliança, a pia de bronze, o altar do incenso, todos os utensílios ali apontavam para Jesus Cristo, Deus trabalhando no processo da salvação. E você continua a leitura e você vai chegar também no maná e na rocha, que Deus ele cedeu para o povo de Israel o cuidado especial no deserto, dando ali para eles uma provisão de alimento, que era o maná, e também água sendo tirada de rochas. Então Deus ali fazendo milagres para o povo. Isso também apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo o pão da vida, Jesus Cristo sendo a nossa rocha, a rocha que nos concede água para a vida eterna. E você continua a sua leitura e você também chega quando quando o povo de Israel adentra a terra de Canaã. E ali Davi ele pensa em fazer um templo para Deus, já que até então Deus morava dentro de um tabernáculo, numa casa de panos. Mas agora Davi quer fazer uma casa fixa, já que eles não são mais peregrinos pelo deserto, mas agora eles têm uma terra, que é a terra de Canaã, então vamos fazer uma casa fixa também para o Senhor. Daí Salomão, que é o seu filho, levanta essa casa. Essa casa tem o mesmo sistema sacrificial do tabernáculo. É a mesma coisa, só que a única diferença é que uma é fixa, a outra é móvel. Uma é feita de tijolos, de pedras, a outra é feita de panos. E ali, tudo que acontece também nesse templo também aponta para Jesus Cristo, para a salvação que Deus providenciou. E daí no Antigo Testamento ainda você vê diversas profecias sendo falado a respeito do Messias. Aonde que o Messias iria nascer? Ó Belém Efrata, tu que és menores, de ti sairá o Salvador. Você também vê ali profecias falando que Jesus Cristo, o Messias, viria apenas de uma virgem. Eis que Deus mesmo vai vos dar um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será chamado Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Várias profecias no Antigo Testamento falando sobre a primeira vinda do Messias, de Jesus Cristo. Então, na sua andança da leitura da Bíblia, você chega no Novo Testamento e você encontra a história de Jesus Cristo. Daí você vê que tudo que falava no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, tinha uma história principal que culminava na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que estava sendo dito no Antigo Testamento era uma preparação para que você entendesse a vida de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo aqui na terra, o sacrifício de Jesus Cristo. E daí você continua a sua leitura da Bíblia até Apocalipse, onde você vê a consumação de toda a história. Você vai notar que o Antigo Testamento todo aponta para os evangelhos, aponta para a vida de Jesus Cristo. E o Novo Testamento, tudo que é escrito nas cartas, as explicações, tudo que acontece no Apocalipse, parece que aponta para trás. Tudo isso está acontecendo porque alguém lá atrás
morreu na cruz. O Antigo Testamento apontando para a cruz e o Novo Testamento apontando também para a cruz. Nós vemos aqui a centralidade desse tema na Bíblia, o sacrifício, o sangue de Jesus Cristo. Essa é a linha escarlate. Essa é a coluna vertebral da Bíblia. Então nós vemos aqui a explicação sobre o sacrifício de Jesus Cristo sendo aqui demonstrado neste curso aqui de soteriologia. Então, só para a gente concluir, gostaria de mostrar para vocês um esboço de como serão as nossas próximas lives. Nós veremos a fonte da salvação. Então, vamos ver aqui quem que é a fonte ou o que é a fonte da salvação nas próximas aulas. Veremos também o preço da salvação. Quanto que foi a salvação? Teve algum preço a ser pago? Nós precisamos pagar algum tipo de preço para sermos salvos, nós que estamos perdidos? Veremos também aqui a salvação no Antigo Testamento. Será que é a mesma coisa no Novo Testamento? Será que no Antigo Testamento as pessoas, para serem salvas, tinham que fazer algum tipo de obra? Hoje nós sabemos que é pela fé. E no Antigo Testamento, será que também era só pela fé ou tinha que fazer algum outro tipo de coisa diferente? Veremos também o que o sacrifício de Cristo é. Então, o que o sacrifício de Cristo é para nós? Então, vamos entender um pouco mais especificamente sobre a morte de Cristo na cruz. Veremos também o que a salvação ela produz em nossa vida. Será que quando você crê então em Cristo, você é salvo? Será que vem com esse presente outros presentes dentro do pacote? Então nós veremos aqui o que essa salvação produz também em nossa vida. Vamos também entrar numa polêmica, vamos dar aqui um olhar para o calvinismo. Então, talvez você já ouviu falar sobre essa filosofia de como enxergar o processo de salvação. E a gente vai entender um pouco o que é esse sistema, né? O calvinismo, como ele apresenta a salvação, como que ele lê a salvação nas Escrituras. E vamos também dar uma olhada para o arminianismo, que é outra filosofia, de como enxerga a salvação nas Escrituras. Calvinismo e arminianismo, existe aí uma briga, existe sempre debates entre esses dois. E, por fim, nós veremos aí qual seria a visão correta, a visão bíblica sendo apresentada na Bíblia, como nós devemos enxergar a salvação. Será que o calvinismo está certo? Será que é o arminianismo que está certo? Ou será que a Bíblia não apoia nenhuma dessas duas visões e apresenta a visão de uma salvação diferente de como o calvinismo e o arminianismo eles apresentam? Então isso aqui é um esboço para nós sobre as nossas próximas aulas. Que Deus então, meus irmãos, esteja abençoando a sua vida. Fique ligado nas próximas lives, porque vamos então adentrar a fundo neste estudo sobre doutrina da salvação, sobre a soteriologia. Que Deus abençoe a sua vida e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.